Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo no YouTube. Tá começando mais uma edição do PFF Entrevista. Eu sou o Rafael Alves. Daqui a pouco a gente vai ter um convidado muito especial aqui e eu estarei com a companhia da Amanda Viana, você já sabe. Antes da gente começar, alguns recados. Você que assiste a gente no canal Nosso Futebol, Sky 202, 602, Claro Net 567, da Zon, site e também no app, muito obrigado pela sua audiência. Considere também seguir o Planeta Futebol nas redes sociais e também no canal do Planeta Futebol Feminino lá no YouTube. Lá você vai ter vídeos exclusivos, inclusive edições tanto do PFF Debate, outras edições do PFF Entrevista mais antigas, você pode acompanhar lá, além de outros conteúdos. Temos o Cara a Cara, temos o Estação PFF, enfim, vários programas ali que a gente vai colocar com mais frequência. Você que já está no canal do YouTube, muito obrigado mais uma vez, verifica se você é inscrito, curta, compartilha, e se você quiser nos ajudar, além dessas ajudas, você pode nos ajudar também financeiramente através do Pix. O Pix do Planeta Futebol Feminino, que a QR Code está aparecendo aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular, ele vai direcionar você para o banco de sua preferência e você pode fazer com segurança a doação no valor que quiser. Quando você for fazer essa doação, não estranhe, tá? A Letícia vai aparecer como na confirmação de dados, a Letícia vai aparecer o nome da Letícia Lázaro, ela faz parte da nossa equipe, então fica tranquilo, pode confiar, tá bom? Se você quiser, se você não usa o QR Code, você pode usar a chave Pix Planeta Futebol Feminino @hotmail.com também, fechado? Além disso, você pode nos ajudar através do clube de membros. Você que é membro, está assistindo esse vídeo agora, está assistindo em Premiere. Isso é das vantagens que você tem de assinar o plano Medalha de Prata. Além disso, você pode ter acesso ao grupo exclusivo do canal e também ter prioridade na leitura de chat em programas exclusivos do PFF no YouTube. Você temporariamente pode ter um dos benefícios do plano Medalha de Ouro, você pode ter agora também, que são acesso às lives do PFF. Você já teve semana passada o Cara a Cara, teremos outras edições do Cara a Cara também em breve, então você já está convidado também. Por tempo indeterminado, quem é plano medalha de prata vai ter acesso às lives também. Você que é plano medalha de ouro, em breve, além de todos esses benefícios, você também terá acesso prioritário às lives. Daqui por tempo indeterminado, a gente vai anunciar isso em breve. Então, considere também assinar o plano medalha de ouro por R$19,99. Fechado? A gente agradece a quem já assinou. Muito obrigado. Isso nos ajuda bastante ao nosso projeto crescer mais, a gente produzir mais e melhor. Fechado? Hoje a gente vai falar com ele, Marcelo Frigério, italiano, que viveu a sua história no futebol brasileiro, passou por China, já dirigiu seleção de Copa do Mundo, como a Guiné Equatorial, dirigiu o Paraguai, passou por diversas equipes do futebol brasileiro, fez história, inclusive no futebol brasileiro, e hoje está fazendo história no México, e é com ele que a gente vai falar agora. Você já veio na tela, ele, italiano, que viveu a sua vida no futebol brasileiro e hoje atua no Pumas, clube mexicano, e vai se dando bem, já está classificado, já está fazendo a sua história também. Ele que já levou a seleção da Guiné Equatorial para a Copa, já dirigiu o Paraguai, dirigiu tantas outras equipes do Brasil. É um prazer ter você com a gente, Marcelo. Marcelo Frigieri, também conhecido como Cello, seja bem-vindo. Dia de jogo, dia importante, e você dando aqui a disponibilidade de um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigado desde já. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver assistindo. E mais uma vez, muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho já desse jogo de hoje, a importância que tem nesse jogo de hoje. O Puma já está classificado, é verdade, mas tem a questão ali de definir as posições para os playoffs, né, Cello? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Amanda. É um prazer para mim poder estar falando com você, já que eu acompanho Planeta Futebol Feminino desde o seu primeiro dia, creio, né? Faz Já tempo, a gente já estamos se viu, já aí. se encontrou muito nos campos por aí, com certeza. Isso. Desde que começou, eu sempre acompanhei. Hoje é um dia importante, né? Apesar de que a gente já meio que atingiu os objetivos, mas é importante ganhar a partida hoje porque ainda podemos ser segundo lugar no campeonato. E sendo segundo lugar, a gente tem a vantagem para poder decidir a liguilha que fala aqui, os playoffs, né? Já vamos decidir em casa, mas você estando em segundo lugar, você pode pegar as equipes mais abaixo da tabela.
E você já tá fazendo história já, né? Porque o Pumas já faz uma das melhores, vai a melhor campanha, né, da sua história na competição. E estamos também com a Amanda Viana, nossa comentarista também, barra apresentadora. A menina faz tudo aqui, tanto no PFF quanto no canal Nosso Futebol. Amanda, prazer estar com você mais uma vez. Dê seu bom dia, boa tarde, boa noite. E já pode também antecipar a sua pergunta para o Thiago. Rafa, é um prazer estar aqui com você no PFF Entrevista e especialmente com o Cello, né? Muito obrigada pela gentileza de falar aqui com a gente, Cello. Primeiro, te parabenizar pelo bom trabalho excelente, né, no Pumas. E vocês estão batendo recordes, né? Desde que o Pumas começou a jogar a Liga MX Feminil em 2017, vocês alcançaram hoje, nesse momento, a maior pontuação da história do time. Vocês já têm 36 pontos, podem chegar a 39 depois desse confronto contra o Chivas Guadalajara. No último final de semana, vocês bateram o Tigres pela primeira vez. O Tigres, que é talvez a principal referência, né, do futebol mexicano. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses recordes que estão sendo quebrados, mas é claro, né? O trabalho continua, tem um playoff, um mata-mata por aí, mas como que é entrar para a história de um clube que está construindo ali a sua trajetória no futebol mexicano? É muito gratificante, né? Sempre na carreira poder, primeiro, deixar algo bom nos clubes que você passa, segundo, romper recordes e tabus, mas isso nunca foi uma prioridade para mim, né? Prioridade para mim foi ganhar cada partida, jogo a jogo. Eu sempre penso assim, cada jogo é uma final e se você vai ganhando jogos, você vai subindo e depois essas conquistas você vai desfrutar depois. Graças a Deus essa temporada, desde que eu cheguei aqui, né, que tá indo para 1 ano e meio, eu vou me adaptando, vou conhecendo e a partir do momento que eu já tenho a ideia clara das coisas, eu vou ajustando e tomando decisões, né? Que foi, desde que eu cheguei, saíram 18 jogadoras, chegaram 17, e a partir do momento que eu já posso escolher as jogadoras que eu quero trazer e no mercado buscar essas jogadoras e aí montando o time de acordo com a necessidade que eu acho que a gente tem, o perfil que a gente quer traçar. Então as coisas foram caminhando com o apoio da diretoria para poder fazer essas coisas. A gente tem um time muito unido fora do campo, que isso faz a diferença para qualquer equipe coletiva, né? Eu acredito muito nisso, que a força está dentro do vestiário, fora do campo, para isso se transformar em partidas intensas e solidárias. E aí a gente está conseguindo romper esses recordes que eu consigo desfrutar depois. Não fico pensando antes, quero ganhar esse jogo para romper esses recordes. Já rompemos todos, né? Ganhar do Tigres foi a primeira vez na história do clube. A pontuação também. A gente conseguiu fazer a melhor campanha da história. Então, pouco a pouco, com muita humildade, a gente não pode pensar que já está tudo bem, que somos mais do que somos. Entendeu? Temos que manter aí a nossa humildade, porque a gente sabe que na vida, quanto maior você sobe, se você não se cuida, maior é o tombo. Ô Frigério, você tá aí já na segunda temporada do futebol mexicano e é natural que a gente tenha essa dúvida, né? Sem comparar com o que a gente tá vendo no futebol brasileiro. Daqui a pouco a Amanda vai falar outro detalhe também sobre o futebol mexicano, mas eu queria citar essa questão, né? Que você já tá na segunda temporada, você já tem aí uma certa experiência, você já tem uma certa vivência, e olhando para o futebol brasileiro, o que você nota de diferença? O que tem no futebol brasileiro que a gente pode tomar como. O que a gente tem no futebol brasileiro que a gente pode tomar o México como exemplo? Ou vice-versa também, né? O que você pode falar disso nesse período que você está aí? Eu acho que eles construíram essa exposição do produto para as televisões, como a gente estava comentando antes, e jogar só nos estádios, enfim, valorizar bem o produto, né? E com isso, assim, existem equipes que levam bastante público nos estádios, né? Coisa que ainda no Brasil a gente não tem. Por exemplo, no nosso último jogo tinham 5.000
pessoas. O penúltimo jogo, o jogo contra o Mazatlán, foi uma ação do clube, que era o dia da valorização da mulher, e aí a gente fez na universidade, com as comunidades, o clube teve essa atitude de fazer esse trabalho para poder levar público e tinha 12 mil pessoas. Hoje, no jogo aqui em Guadalajara, eu espero aí até mais que isso. Então, há equipes que trabalham muito essa exposição e dão valor para o futebol feminino e conseguem levar bastante público. Então, acho que a televisão, jogar nos estádios, a divulgação, o apoio dos clubes é muito importante, né? No Brasil, eu acho que é importante tentar fazer os clubes, o marketing, o departamento social dos clubes, procurar fazer ações para poder levar público, mais público para os jogos, né? Para poder expor a marca e consumir a marca mais, né? Então, eu acho que o futebol mexicano está chamando a atenção dos treinadores, das jogadoras de outros países. Você vê que aqui a gente tem a Jenny Hermoso, a Sandra Panhos, que são jogadoras da seleção espanhola, que foram campeões mundiais. E começa a criar um mercado forte para todos os outros profissionais que estão no mundo já começam a querer trabalhar no México. Sim. Amanda. Assim, até para contar para o pessoal um pouco, há alguns anos eu comecei a acompanhar o campeonato mexicano e algo que sempre me chamou a atenção foram os espetáculos, né? A gente via finais, jogos importantes de mata-mata no México e o espetáculo que era criado, eu ficava com a sensação de como se fosse uma final de Libertadores masculina mesmo que estava acontecendo. Era aquela festa, estádio lotado, campo, assim, abarrotado, chuva de fogos, aqueles chamas subindo, era um espetáculo sensacional. Eu acho que vem criando-se isso lá no México, né? O futebol vem crescendo e você destacou muito bem, Tchelo, essa questão das transmissões, das jogadoras, né? Não só as europeias, mas a gente nota muito que o mercado africano tem chamado muita atenção no México, né? São muitas africanas Sim. lá. Agora, olhando também para o mercado sul-americano, e eu queria que você falasse um pouco sobre o nível do jogo. Como é que você enxerga o nível do jogo no México, a competitividade entre as equipes? Nós temos, claro, equipes principais que todo mundo vai comentar, de Tigres, de América, de Monterrey Rayadas, mas agora o Pumas fazendo uma grande campanha. As equipes menores, elas competem também? Como é que é esse nível? Se você puder também comparar com o nível que você viu aqui no Brasileirão recentemente também, para a gente ter essa comparação. Só terminando aquilo que a gente estava falando no começo, né? Que uma das coisas que eu acho importante também aqui é que é obrigatório todos os jogos ter a conferência de imprensa, né? Então Sim. a imprensa ela é obrigada a também estar aí junto com os clubes, divulgando, opinando, e eu dou muito valor para isso. Eu acho que isso ajuda muito, sabe? E quanto à competitividade, eu acho que o Brasil hoje é diferente do México no quantitativo, assim, o Brasil tem um nível alto, é muito difícil o Campeonato Brasileiro, né? Sim. Aí tem eu acho que as equipes que subiram agora, que é o Sport, o 3B, aí quem mais, Rafa? O Botafogo que 3B, subiu? 3B, Bahia, Juventude e Sport. Se você pegar aí, vai, o 3B que está com dificuldade e o Sport, que de repente não estava preparado para isso, são equipes que estão sofrendo mais, mas o Bahia, ele é uma equipe que está dando trabalho, que o Juventude vai dar trabalho, né? E aqui no México, esse final de tabela não é tão forte assim, né? Eu acho que as 8 equipes que classificam para o playoff são jogos bem competitivos, né? Aí depois há ainda o León que não classificou, o Tijuana,
tem equipe boa e que investe muito, o Cruz Azul, aí você vai pegar aí de 18 times, você vai pegar aí 12 times, que são competitivos. E depois tem os times ainda que falta um pouco, dar um pouco mais de atenção e carinho para o futebol feminino, mas que eu acho que no Brasil ainda a maioria dos clubes são equilibrados. E o Brasil, a diferença também é que aqui no México são esses top 5, são as equipes que pagam muito. E até para mim inflaciona o mercado. E no Brasil, se você pegar aí todos os clubes grandes, as meninas já estão com salários muito equilibrados e muito salários bons, né? E aqui no México há uma discrepância ainda desse top 5 para os outros times. O Pumas mesmo tem um orçamento muito menor do que o América, do que o Tigres, do que o Pachuca, né? E há times que não se classificaram agora na liguilha, que tem um orçamento até maior que o nosso também, que tem muito dinheiro, que é o Cruz Azul, o Tijuana, o próprio Toluca. O Toluca também tem um orçamento maior que o nosso. É porque aqui também as equipes são equipes de donos, né? Sim. Então, se não me equivoco, o dono do América é o dono da FEMSA, que é a Coca-Cola, né? É isso, né? Da Televisa aqui. Então, sim, é diferente. Esses times põem muito dinheiro. O Tigres põe muito dinheiro também para pagar o salário da Diana Hermoso hoje aqui, dessas jogadoras. Né? Até a transferência da própria Priscila foi uma transferência de um valor bem alto, né? Então, há essa discrepância ainda dos top 5 para as equipes de abaixo. Cello, você em uma entrevista havia mencionado que teria recebido uma proposta até financeiramente vantajosa para dirigir uma equipe que estaria na Copa América. Óbvio, se você quiser, fique à vontade, mas qual foi a circunstância? Qual foi o clube? Você pode falar isso para gente? Posso. Eu recebi a proposta da Venezuela, né? E para dirigir a Copa América e o ciclo do Mundial, né? Teria aí até 2027 um contrato financeiramente era maior do que aqui, porque na verdade nas negociações a gente foi pedindo algumas coisas e eles aceitaram tudo, mas quando eu fui comunicar ao Pumas que tinha essa situação, eu senti que o Pumas me queria de verdade, sabe? E isso para mim faz muita diferença. Então eu também estou no meio de um processo que eu construí aqui, né? Na verdade, como eu falei, essa saída de jogadoras, eu trouxe as jogadoras que eu queria, eu organizei muitas coisas aqui, eu pude construir uma equipe, né? Um processo. Então, uma coisa que assim tem muito a minha mão e que está no meio do caminho. E aí, quando eu sentei para tomar a decisão, eu pensei que na vida, às vezes, a gente tem que optar por coisas que às vezes não são só dinheiro, não são só são valores profissionais e princípios e conceitos assim que eu não podia deixar o Pumas nesse momento e aí abrir mão disso para poder seguir aqui, até porque é um clube que eu sou muito valorizado, sou muito feliz e as coisas estão dando muito certo por isso. Então eu resolvi ficar e abrir mão de uma seleção com uma coisa muito atrativa, né? Que era uma Copa América e um Mundial no meu país, né? Sim. Interessante saber isso, até porque a gente nota, né, como os mercados de treinadores vão se movendo nas seleções também, né? Recentemente você estava na seleção do Paraguai, a Emily está na seleção do Peru, enfim, a gente está vendo essas movimentações. O Gustavo, que foi treinador do Santos, Gustavo, esqueci o sobrenome dele. Roma Gustavo Roma está com a seleção do Paraguai atualmente, né? tá na sub-20. Na sub-20 do Paraguai, enfim, achei interessante essa resposta, até para a gente ver a movimentação também. Amanda, sua pergunta também. Até puxando essa questão que você pontuou para a gente, né, do processo que você vem tendo de trabalho aí no Pumas,
algo que sempre está presente nas suas coletivas e eu sinto que também está presente nas falas das suas atletas, né, quando elas destacam o trabalho que vem sendo feito aí, é a força do grupo. Como vocês têm construído essa força do grupo, trabalhado também a confiança das atletas, né, para que elas possam confiar que elas podem, né? O Pumas chegou em terceiro lugar, desbancando na classificação algumas equipes que são tratadas como mais favoritas do que o Pumas. Como é que você está construindo esse ambiente de, vamos dizer assim, underdog, né? Uma equipe que vai aí quebrando tabus, vai comendo pelas beiradas, que no torneio Apertura, porque assim, para o pessoal que não acompanha o futebol mexicano, o campeonato é dividido em dois, né? O torneio Apertura, que é como se fosse ali um primeiro turno que termina com um campeão, e a equipe do Pumas se classificou para as quartas de final, acabou eliminada pelo Tigres, e agora a gente está no Clausura, o Pumas classificado já para o mata-mata, tem a possibilidade de ficar em segundo, mas ao menos com a terceira posição confirmada. Aí eu queria saber, Tielo, como é que você está trabalhando esse vestiário, construindo mesmo essa equipe, e você pontua, né, que é um coletivo, você não destaca uma ou outra atleta, você destaca o grupo como um todo para chegar num mata-mata com o seu grupo confiando que pode eliminar, que pode chegar numa semifinal, que pode alcançar uma final de campeonato mexicano. Como vocês sabem, tenho uma carreira muito assim, longeva, né? Estou há muito tempo no futebol feminino e a cada dia todos os dias a gente está aprendendo, né? A gente aprende com as jogadoras, aprende com essas vivências que a gente tem, por onde a gente passa. E a gente vai também entendendo que o perfil dos atletas, eles mudaram muito, né? Os atletas de hoje não são como os atletas de antigamente. E a gente também vai entendendo muitas coisas quanto a valores, quanto a princípios, e você vai entendendo que o ser humano vem antes do atleta. Então a gente quer buscar as jogadoras que se encaixam dentro de um perfil, e o perfil que a gente quer é esse perfil de tranquilidade, o perfil de solidariedade, de companheirismo, de jogadoras trabalhadoras, para daí construir todo esse ambiente que, que eu deixei claro desde o começo que é a minha filosofia, né? Ter um extracampo mais forte do que tudo. E jogadoras disciplinadas, porque se eu tenho um bom trabalho dentro do campo e as jogadoras são disciplinadas e são unidas, o reflexo bem do nosso time foi esse último partido do Tigres, né? Uma equipe, um time que está conectado comigo, que está conectado entre elas e que não tem vaidades. Eu sempre falo que a gente não tem estrela, é uma equipe estrela. Se não for essa força do conjunto, a gente não consegue ir para cima, porque o que a gente é forte é nisso. Isso prova mais uma vez para mim, e creio que para muita gente, que o mais importante é isso, porque nos momentos difíceis, as jogadoras, quando não tem união, elas saem cada uma para um lado. Elas se agridem, se xingam assim, e cada um pensa no individual. Então eu aprendi isso também com o tempo, que nos momentos difíceis nós estamos juntos, nos momentos bons nós estamos todos juntos também. Então eu aprendi a gestionar essa situação e construir isso, e isso sempre vai ser daqui para frente, ou já faz um tempo, vai ser o meu pilar, né? Por isso que para trabalhar num futuro clube, espero ainda ficar muito tempo no Pumas, mas vai ter que ter as jogadoras que tenham esse perfil para poder fazer parte de um grupo que eu quero, né? São jogadoras muito humildes, muito trabalhadoras, ninguém acha que é mais do que ninguém. E outro dia até eu vi na transmissão, no programa Fox Go aqui feminino, que até a apresentadora falou assim, o Marcelo fala que não tem estrelas, mas tem sim, a Ribeiro é a estrela do time e tal, né? Mas a Ribeiro não se coloca como estrela. Ela sabe que ela é igual a todas. Isso que é muito importante. Sobre a Stephanie Ribeiro, assim, a Stephanie Ribeiro é uma das melhores jogadoras do campeonato hoje.
13 gols, a vice-artilheira do Clausura. Mas eu queria saber de você o perfil do seu ataque, porque você mescla um ataque com experiência. Você tem a Stephanie Ribeiro, a Sanches, jogadoras um pouco mais experientes, mas você tem uma Nayeli Bolanhos, que fez uma excelente Libertadores, vai muito bem já pela seleção adulta do Equador. Você tem uma Fátima Costa, que você chegou a trabalhar com ela na própria seleção do Paraguai. Como é que você equilibra aí a juventude com a experiência no seu ataque? Antes a gente tinha a Daneisha aqui aéreo, não sei se Sim. vocês acompanhavam, a Daneisha jamaicana, uma jogadora muito, muito rápida, e aéreo uma México-americana, uma americana, né? E, e o jogo era muito centralizado nelas. Eu adaptei a forma de jogar ao que eu tenho nas mãos. Então, uma equipe, um time muito reativo e que as transições sempre passavam pelos pés da Daneisha, da Aéreo e da Ribeiro. E quando eu pude fazer esses câmbios, eu escolhi trazer essas jogadoras, que foi a Wendy Bonilha da Colômbia, que foi a Bolanhos, foi a Fátima Costa, que já tinha trabalhado comigo, e mais algumas outras jogadoras. Mas no ataque foram essas jogadoras, que tem um perfil diferente das que saíram, né? A Wendy, ela tem velocidade, ela tem força e tem muita disposição e disciplina tática para jogar sem bola também. E na mesma coisa, a Bolanhos é diferente da Aéreo, que a Bolanhos é uma jogadora que cadencia um pouco mais o jogo, né? Não é aquele jogo vertical que a gente tinha antes, que tem ainda, mas que quando também não dá para ter, a gente consegue dominar a bola, respirar, jogar por outro lado. Então, mudou um pouco a forma de jogar. E a Costa, que está ainda terminando o processo de adaptação, que é uma jogadora fenomenal, né? Esteve aí no São Paulo, no Sub-20. A Costa é uma menina que tem muita habilidade e velocidade, aquela jogadora que corre com a bola colada no pé. Eu conheço muito bem ela, porque eu trouxe ela da seleção sub-17 direto para a seleção adulta, levei para a Copa América, levei para a repescagem, então conhecia a jogadora, sei aquilo que ela pode me trazer e que encaixa dentro do perfil desse time. Então, o treinador ele tem que ver as peças que ele tem e criar o seu modelo de jogo, né? Então, eu consegui mudar um pouquinho, mas continuar com com a mesma filosofia de jogo, mas com um pouco mais de qualidade. Interessante você falar também sobre essas peculiaridades, né, essas partes mais detalhadas também. Frigério, a gente está olhando para 2027 com muita expectativa, afinal o Brasil vai sediar uma Copa, né, no Brasil. Muitos players aqui do futebol nacional são reconhecidos por diversos momentos em sua área, né? Alguns pela seleção, outros pelo clube, com carreira vitoriosa pelos clubes como você também. E é natural a gente olhar até o reconhecimento das atletas que tem em relação a você. E aí, olhando para essa Copa no Brasil, eu queria que você falasse onde você se vê, né, nessa importância também, né? Até a Copa chegar, você que também faz parte dessa história do futebol brasileiro, e também qual a expectativa? Você acha que o Brasil está pronto para sediar essa Copa? E você acha que a gente vai ter um legado que vai colher frutos depois dessa Copa também? Assim, quanto à minha importância, eu sempre vejo na Série A, na Série B, né? E aí a Série C, que a gente fala do feminino, eu sempre vejo quantas jogadoras tem nos times que trabalharam comigo ou que foram reveladas por mim. E todos os times, 99% tem jogadoras que trabalharam comigo, tem jogadoras que saíram assim de peneira comigo, que eu revelei. Então eu acho que isso é a maior importância do mundo, que a gente ajudou muito no Brasil sempre a revelar jogadoras, né? E trabalhar com muitas jogadoras, e quando você trabalha com jogadoras você acaba melhorando a qualidade dessas jogadoras. Então, essa é a importância que eu acho que eu tenho em relação ao futebol feminino, assim como outros treinadores. Eu tive aqui agora, nesse último partido do Tigres, o Arthur estava aqui, a gente saiu para jantar, inclusive, e conversamos um pouco sobre o trabalho da seleção, e eu gostei muito das ideias dele, gostei muito
da maneira que ele pensa em relação às jogadoras que ele quer ter e para o estilo de jogo que ele quer ter. Eu acho que é uma coisa que ele tem tempo para construir e tem condição para construir isso. Acho que a escolha do Arthur foi pela primeira vez, talvez, a seleção teve a meritocracia de ter um treinador que merecia estar aí, né? Não teve uma invenção, vamos trazer alguém do masculino, alguém que não está. Não, trouxemos o melhor do momento. E o Arthur tem muito esse merecimento por tudo que ele fez e ele tem muito, ele trabalhou também, como eu te falei, com muitas jogadoras, então ele vai ter muito domínio dessas jogadoras para poder mexer com elas e construir a filosofia. Eu acho que contra os Estados Unidos eu até me espantei um pouco, porque o Brasil jogou muito aberto, jogou muito no duelo do 1 contra 1 e enfrentou uma equipe que tem muita força e velocidade e conseguiu ganhar o jogo e conseguiu dar um bom sinal de que as ideias dele podem ser que venham a dar certo e o Brasil pode surpreender e ainda com o apoio da torcida, com o apoio da imprensa, com o apoio de tudo que o país vai oferecer para a seleção, eu tenho boas expectativas com a seleção brasileira. E sobre a Copa em si, né? Você espera que a Copa seja... estamos preparados para a Copa, e sobre o legado também. Qual que é o legado que você acha que a gente pode ter? Se vai ser um legado que vai colher frutos de fato para se fincar, né? O que a gente fala tanto no futebol brasileiro, que é o desenvolvimento. O legado vai depender muito do performance do Brasil na Copa, né? Porque o principal legado vai ser como foi nas Olimpíadas, mas depois esse, para mim, morreu um pouco, né? Voltamos meio que para sempre pela batalha de sempre. Eu acho que tem que ter uma boa exposição, tem que ter um bom apoio e o Brasil tem que ir bem, porque aí vai ter o legado que o futebol feminino vai romper uma barreira de uma vez por todas. Tendo uma Copa do Mundo aí, Brasil sendo campeão, tendo muita divulgação sobre isso, vai ser um caminho, espero, sem volta, porque o público vai passar a gostar, vai passar a consumir, vai passar a conhecer, vai passar a querer, né? Estar vendo os jogos do futebol feminino. Então, isso eu acho que é o principal. Vai depender muito do que a CBF vai oferecer de infraestrutura, de apoio, do que a mídia vai impulsionar essa Copa do Mundo. É todo um conjunto de coisas muito importantes. E agora, se as coisas saírem bem, os estádios lotarem, a imprensa apoiar, a CBF apoiar como tem que apoiar, aí eu acho que o legado que vai deixar é isso, que o futebol feminino vai chutar a porta e vai entrar de uma vez por todas no coração dos brasileiros, que vão passar a gostar mais do futebol feminino, que eu acho que futebol feminino, que nem aqui agora no Pumas, que a gente vê muito nos comentários, tudo, poxa, o time masculino está indo mal e a gente apoia tanto o masculino, por que não apoiar o feminino também? Acho que esse é o pensamento. As meninas são guerreiras, as meninas estão dando o amor pelo clube, estão levando o nome do clube para cima, por que a gente não vai apoiar, né? Um dos meus sonhos aqui é se a gente for para uma semifinal, de lotar o estádio Seul e fazer história nesse sentido, sabe? E eu acho que o Brasil, eu entendo que a gente precisa disso, nessa mesma linha, precisa de, sabe, ter o estádio lotado, uma final contra os Estados Unidos, ser campeão mundial dentro do país. Isso é uma coisa que não vai ter volta. E acho que não é impossível. Oxalá, tomara. Amanda? E Marcelo, seguindo nessa linha de seleção, mas voltando o foco pro futebol mexicano, o futebol de clubes vem numa evolução muito grande aí, em termos de estrutura, em termos de nível, mas aí a gente joga para a seleção nacional. Houve uma decepção muito grande com o fato do México não ter conseguido a classificação para a última Copa do Mundo, né? Num sistema de classificação que era bastante favorável para o México. O México fez um torneio da CONCACAF muito fraco e não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2023.
Mas aí, na Copa Ouro do ano passado, de 2024, a gente já viu uma seleção mexicana um pouco mais sólida, conseguiu uma vitória histórica contra a seleção dos Estados Unidos. Você aí, vivendo o futebol mexicano, o que você acha que ainda falta para a seleção nacional ser mais protagonista, conseguir voltar aí aos grandes torneios, disputar uma Copa do Mundo? Falta lastro, né? O futebol feminino no México é muito recente, começou em 2017. Por isso que eu falo que a liga, para o tempo que existe, faz muito sucesso, assim, é muito pouco tempo, né? Então, vou dar um exemplo técnico para você. As jogadoras na seleção, eu tenho certeza que o Pedro tem esse tipo de dificuldade. Essas jogadoras começaram em 2017. Não tem um trabalho de base. Falta muita coisa ainda, individualmente, técnica para jogadoras, que elas não tiveram quem ensinasse elas, não tiveram. A gente sabe, o Rafa sabe disso. No Brasil também, as coisas. Eu estou há 30 anos no futebol feminino do Brasil, há tanto tempo. A gente ia treinar em praça, não tinha cone, não tinha material, os clubes só davam camisa. O Brasil está ficando forte agora porque começa a pensar nas categorias de base, começa a ter uma preocupação maior com isso, ter as seleções de base, ter os campeonatos de base, porque a base é o futuro do futebol, tanto no masculino quanto no feminino. Então, para as jogadoras mexicanas não tiveram esse lastro, né? É uma coisa que foi muito precoce, saiu e começou, e em tão pouco tempo as jogadoras estão aí. Então, eu acho que falta muito isso. E quando eu falo parte técnica, a parte cognitiva também, que é muito importante, né? Para a tomada de decisão das jogadoras. É tudo um trabalho, tempo de trabalho, eu creio. Mas eu acho que tem muitas jogadoras com potencial muito bom aqui no México. É uma seleção que pode surpreender, pode, mas o problema que o México tem é esse. Eu me lembro em 2011, quando eu fui para a Copa do Mundo com a Guiné Equatorial, enfrentei a Austrália. A Austrália não vinha muito bem. Aí a Austrália melhorou muito. Por quê? Porque a liga australiana, naquele processo, começou com uma liga forte. E isso facilita para o treinador poder ir acompanhar, convocar as melhores jogadoras, as jogadoras estarem jogando. É tudo uma bola de neve, é um processo. Então, se, por exemplo, no país não tem uma liga forte, é difícil ter uma seleção forte. No Paraguai eu tinha muita dificuldade. Eu só não sei se eu posso aproveitar o tempo para falar sobre isso. No Paraguai eu coloquei um projeto que eu, que eu convocava as jogadoras locais segunda-feira e terça-feira. Então, segunda-feira elas chegavam de manhã, tomavam café, a gente ia treinar, aí elas descansavam, almoçavam, ficavam concentradas no hotel. No dia seguinte elas treinavam de manhã à tarde e voltavam para os seus clubes. E eu fui fazendo isso toda segunda-feira e terça-feira. Os clubes cediam as jogadoras. E para a seleção, na Copa América, eu tinha duas jogadoras titulares só, de jogadoras locais, que era a Límpia na época e a Ramona. E que consegui fazer duas jogadoras competitivas. Imagina, com todo esse trabalho, com tudo isso que eu fiz, toda segunda e terça-feira, com concentração, consegui ter duas jogadoras locais. E as outras estavam todas fora. Por quê? Porque a liga não ajuda. Então é tudo um processo, sabe? E o México, a liga está ajudando, mas a liga é muito recente e as jogadoras não tiveram todo esse lastro. Então eu creio que a maior dificuldade do México é essa. E ainda são poucas jogadoras mexicanas, por exemplo, na Europa, né? Em ligas principais, a gente tem visto crescer nos Estados Unidos, na NWSL, mas sinto que acho que esse é o próximo passo, né? A Ovade foi muito especulada no Barcelona, na WSL, mas acabou não concluindo aí, mas eu acho que esse é o próximo passo também. E Tchelo, a gente tem um quadro aqui Agora no saiu a Rebeca Bernal, do Monte Rey, Sim. a pro capitã, ela Washington foi Spirit. para a Liga Americana. Eu acho que seria muito bom para o México isso, sabe? As jogadoras saírem
porque elas iam crescer. E eu acho que vai acontecer. Vai acontecer. É uma seleção que realmente tem muitos talentos. A gente tem um quadro aqui no PFF Entrevista que a gente pede para quem a gente está entrevistando explicar com suas próprias palavras o seu estilo. Então, você, com as suas próprias palavras, explicar qual é o seu DNA, qual é o seu modelo de jogo. Eu gosto de uma equipe assim sempre equilibrada, né? Os riscos são sempre muito calculados e nos momentos que a gente tem que tomar riscos maiores, a gente toma e sempre gosto de ter uma equipe equilibrada dentro do campo, tanto defensivamente como ofensivamente. Esse é o maior, acho que pode definir, um equilíbrio. Minhas equipes sempre são muito equilibradas, né? Aqui, por exemplo, no Pumas, quando eu cheguei, a gente fazia 44 gols e tomava 34, um exemplo assim. Agora a gente está com a terceira melhor defesa do campeonato e com um saldo de gols muito positivo. Esse era o meu objetivo, de tornar a equipe cada vez mais equilibrada. Então, em todo, taticamente, uma equipe equilibrada, uma equipe que se adapta também aos jogos. São jogos que a gente vai ser reativo, tem jogos que a gente vai ser proativo, mas isso depende muito da equipe que eu tenho para poder fazer as coisas. Mas assim, para a gente definir a sua pergunta, se eu tenho uma equipe forte e uma equipe mediana, por exemplo, elas sempre vão ser equilibradas, tanto a forte como a média. Rafa? Claro que ia tropeçar no mute. Tchelo, você que não sabe, aqui eu tropeço constantemente. Eu e a Thaís Viviane somos campeões isso aqui no PFF, somos até piada aqui já. Mas, enfim. Bom, todo final de entrevista a gente faz o famoso bate-jola, jogo rápido. Um beijo para Marília Gabriela, inclusive. Onde a gente faz aquelas perguntas mais diretas e você pode responder de maneira rápida o que vir na cabeça, tá? Eu vou começar, a Amanda também vai fazer as delas, a gente vai revezando aqui. Então, para começar o bate-bola, eu queria saber qual que é a sua maior inspiração dentro do futebol. Pode ser treinador, pode ser jogador, enfim. Qual que é a sua principal inspiração? Zico. Boa. Amanda? Como a sua resposta não foi um treinador, você se inspira em algum técnico ou em alguma técnica também? Treinador nos bons tempos, porque eu pude fazer estágio com ele, conhecer um pouco de perto, foi o Vanderlei Luxemburgo. Legal. Qual que, na sua opinião, é a melhor liga do mundo hoje? Eu acho que é a Liga da Inglaterra. Show. Amanda? Você tem o sonho de trabalhar em alguma liga que você ainda não trabalhou? Eu talvez, assim, sempre tenho. Eu sempre fui um treinador que tive essas ambições de sair para fora, né? Eu acho que a italiana, por ser italiano. Legal. Show. E qual o seu maior objetivo nesse momento, Tchelo, atualmente? Meu maior O maior objetivo sonho, né, no caso? é o que eu estou conseguindo conquistar com o Pumas. Quebrar recordes. E agora, se você for me perguntar, é levar o Pumas a uma semifinal. E depois, se você me perguntar na semifinal, eu vou te falar uma final. E uma final hoje garante o Pumas num torneio continental, né? Que é o torneio da CONCACAF, que imagino que seria para você, no momento que a gente vê um futebol mexicano reduzindo a disparidade aí para o futebol dos Estados Unidos, por exemplo, ter uma competição dessa seria muito importante. Amanda, mais alguma? Aproveitar que você tocou nessa questão do torneio continental, Rafa, no meio do ano passado, no meio de 2024, a gente teve um torneio que aconteceu ali durante o período olímpico, né, a Summer Cup, que envolveu equipes do México e também da NWSL. Como é que você vê essa troca
das equipes mexicanas com as equipes da NWSL. O Pumas não esteve presente, mas você acha que é importante para o Pumas também estar nesse ambiente, ter esse nível de enfrentamento em alguns momentos? Eu acho que toda, assim, toda experiência é muito válida nesse sentido, sabe? Eu trouxe o Pumas para Ladies Cup aqui e me ajudou muito as meninas conhecerem outra escola de futebol, outra forma de jogar. Pegamos o Bahia, primeiro jogo, que é uma equipe, um time bruto, que joga diferente, que joga duro. Elas nunca tinham passado por isso, porque aqui no México não tem uma equipe que bate assim, que chega junto. E para elas foi importante e me ajudou muito nesse processo que eu estou aqui. Então, respondendo a tua pergunta, sim, jogar com equipes dos Estados Unidos, conhecer como ter essa intensidade maior, essa troca de experiência, de cultura futebolística é muito importante. E para o Puma seria muito importante. Eu até não sei se vai ter a Summer Camp agora, a gente ainda não sabe, mas se tiver, talvez o Puma pode ser, pela campanha que a gente fez, pode estar. E para a gente seria muito importante. Isso só vai fazer com que as jogadoras cresçam. Sempre esse intercâmbio, eu acho que em qualquer lugar do mundo é importante. São escolas diferentes, né? São formas de jogar diferentes. Então é sempre muito importante para o crescimento de qualquer equipe. É o famoso intercâmbio, a gente fala tanto aqui, né, sobre esse intercâmbio, e a gente sabe tanto quanto é importante. Cello, prazer enorme, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Quero agradecer em nome da equipe, a Amanda também vai dar os seus agradecimentos, mas eu queria desejar boa sorte nessa reta final de Campeonato Mexicano. Mais uma vez você fazendo história aí, né? Você que já andou pelo futebol chinês, já andou por vários clubes do Brasil, inclusive clubes históricos aqui no futebol brasileiro, já teve em seleções, fez história com a seleção de Guiné Equatorial, levando para uma Copa, e eu sei de histórias maravilhosas, né, que o país parou, né, em muitas situações. Então, parabéns pela sua trajetória e parabéns também por esse feito que você tem feito com o Pumas, e a gente torce para que você possa chegar longe também, e desde já agradeço, já quero deixar a palavra para a Amanda também, para deixar seus agradecimentos. Eu que agradeço, Rafa. Tem muita gente muito programa, muita coisa que quer falar de futebol feminino sem conhecer o futebol feminino. Isso me irrita um pouco. Então é gostoso poder estar aqui com vocês, ver a Amanda falar com propriedade sobre o Campeonato Mexicano. Você eu nem falo, porque você vive o futebol feminino há muito tempo, desde que eu te conheço, né? Então, para mim, eu prefiro participar de programas assim do que às vezes estar aqui escutando as pessoas falarem de coisas que elas leem, não do que elas vivem. Então Sim. é legal. Amanda. Prazer. Aproveitar para agradecer o Cello, né? É um prazer poder falar com você. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho, boa sorte no jogo contra o Chivas, também nos playoffs, no mata-mata. E obrigada por contar a sua experiência aí, porque o futebol mexicano aqui no Brasil, ele ainda é um pouco difundido, né? Eu acho que a gente precisa expandir o nosso olhar, então essa entrevista, ela abre um pouco esse universo para que a gente possa entender como é que está o nível, como é que está a estrutura. Então, obrigada por partilhar aí a sua experiência com a gente. Não, eu agradeço. Prazer te conhecer. Vi que você conhece bastante futebol feminino, sabe o que fala também. E sim, sabe que muitos agentes me procuram querendo mandar jogadoras brasileiras aqui para o México. Muitas ex-jogadoras minhas que me ligam também, pô, não vai me levar. Assim, tá chamando muita atenção aí do mercado brasileiro. Então eu acho que agora vai abrir, pelo menos não é oficial, mas vai abrir duas vagas para estrangeiro ainda, vão ser 7 por equipe. Então eu acho que com certeza as brasileiras vão ter mais oportunidade também de poder vir para cá e não vão se arrepender, porque é um campeonato bom de se jogar e pelo tempo que eu falei para vocês que existe, ele vai crescer muito ainda. Sim. Tomara. A gente fica feliz de ver isso aqui também. A gente, quando pode, a gente acompanha muitos jogos. Aqui muitos jogos são muito tarde, né? Mas a gente se junta aqui para assistir também. O futebol mexicano é um dos campeonatos que a gente acompanha bastante. Então a gente deseja sorte. Tchela, mais uma vez, obrigado. Amanda, obrigado. Mariana,
Peter, nossa queridíssima voz da consciência aqui também nas cabines, nos ajudando, e toda a equipe do canal Nosso Futebol. Você que está no YouTube, você está assistindo pela primeira vez, parabéns, você é membro, significa que você é membro, você tem vídeos em Premiere. Você que está assistindo depois, a gente agradece também a sua audiência, curta, compartilha. Se quiser, seja membro. Se não quiser ou não puder, curta, compartilha, ajuda a que outras pessoas conheçam também o nosso trabalho, fechado? Essa foi mais uma edição do PFF Entrevista. Eu sou Rafael Alves, tive com a Amanda Viana, na presença de Marcelo Frigério Cello. Um beijão para todo mundo, até a próxima edição. Tchau.